Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Dalanese, sou trabalhador aqui do centro também. E hoje a gente vai tratar de um tema, de uma discussão, uma reflexão, cujo tema é Trabalhadores da Última Hora. Esse é o capítulo 20 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ele também é conhecido como a parábola da vinha. Então, Jesus criou as parábolas, como uma forma alegórica dele chegar até as pessoas, Porque naquela época as pessoas que ele falava, as pessoas não tinham tanta cultura, não tinham tanto conhecimento como a gente tem hoje. Então ele escolheu, ele fez essa forma, de chegar e levar a palavra dele, os conceitos que ele tinha através das parábolas. Então a parábola, ela narra um senhor, um pai de família, como descreve no Evangelho, que ele tem uma plantação de uvas. Então, as uvas, logicamente que a parábola não condiz com a realidade, mas as uvas dessa vinha, elas precisavam ser colhidas nas horas exatas. Então, elas precisavam ser colhidas no período da manhã, precisavam ser colhidas ao meio-dia e precisavam ser colhidas no final da tarde, que era na última hora, e por isso que é trabalhadores da última hora. Então, o senhor da vinha, ele pagava 1 denário para cada trabalhador, independente do trabalho, do período que ele tinha trabalhado. Aqueles que começaram a trabalhar no período da manhã ganharam 1 denário para trabalhar o dia todo. Aqueles que trabalharam do meio-dia para frente também ganharam 1 denário. E aqueles que trabalharam só no final da tarde também ganharam 1 denário. E a princípio, nos parece injusto aquele que trabalhou de manhã receber o mesmo salário daquele que trabalhou no final da tarde. Parece que até nos incomoda, de certa forma, isso, não é verdade? Mas nós podemos ver isso de várias formas. Mas existem 2 formas que ilustram bem essa parábola. A primeira é que o senhor da vinha estaria fazendo uma caridade para aqueles que trabalharam ao meio-dia e para aqueles que trabalharam ao final. Ele falou, bom, eles trabalharam, mas tudo bem, vou pagar integral, vou fazer uma caridade. Ao invés de eu dar só meio denário para um e 1/3 do denário para o outro, eu vou dar então 1 denário, 1 denário, 1 denário para cada um. E dessa forma, então, ele fez uma caridade para essas pessoas. A segunda forma de a gente olhar para essa situação é de que os trabalhadores, eles tiveram boa vontade. Eles estavam lá cedo, todos eles, o de manhã, do meio-dia e do final da tarde, da última hora. Eles, na verdade, só não tiveram a oportunidade, mas eles eram trabalhadores, eles eram dedicados, eles queriam trabalhar. O que faltava para eles, na verdade, era só a oportunidade de trabalhar. Eles aqueles que começaram mais tarde, eles não começaram mais tarde por preguiça, por má vontade, ou porque queria se aproveitar de uma situação. Na verdade, quando o senhor da vinha ofereceu para eles o trabalho ao meio-dia e à última hora, eles não perguntaram se eles iam ganhar meio salário ou 1/3 do salário. Na verdade, eles queriam realmente trabalhar. Eles estavam dispostos a trabalhar. E o que faltava para eles, na verdade, era só o trabalho, não é? Faltava-lhes para eles, então, a oportunidade de trabalhar. Então, Emmanuel descreve esses trabalhadores não apenas, trabalhadores não apenas como os que chegaram atrasados ou que chegaram por último, mas independente do tempo e do horário que eles chegaram, Emmanuel os classifica como de boa vontade, que lá eles estavam em busca de trabalho. E o trabalho, ele não deve ser, nessa parábola, entendido somente como aquele trabalho que nós fazemos e somos remunerados. Aquele trabalho que a gente leva o provento para dentro dos nossos lares.
aquele trabalho que é considerado braçal ou intelectual, mas que de alguma forma, eu vou usar um termo, mas que na verdade não é esse. Somos obrigados a fazer, né? Que todos nós somos obrigados a trabalhar. Então a gente vai encontrar na questão 675 do Livro dos Espíritos a seguinte pergunta: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E os espíritos nos respondem: não, o espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, se nós olharmos agora para essa parábola, para essa história, com os olhos, com os olhares, com o olhar espírita, né? Nós vamos entender que os trabalhadores da última hora somos nós, os espíritas, né? Que têm a missão de renovar, de melhorar, de nos corrigirmos moralmente, né? E de levarmos essa ideia, essa mensagem, essa postura, né? Perante as outras populações. E que esse trabalho ele é urgente e precisa ser muito rapidamente feito. Além disso, essa parábola, né, nos mostra a generosidade do patrão, né, a generosidade do dono da vinha, que não pensou em cortar o dinheiro deles ou o salário de cada um deles. Então, o chamado tardio representa, então, que mesmo que seja tarde, nós somos chamados para a nossa transformação interior. E que, na verdade, não existe esse tempo tardio. Esse tempo tardio, para nós trabalharmos no bem, ele tem o seu momento exato, né? Nem estamos adiantados e nem estamos atrasados. Nós estamos na nossa melhor encarnação. E, portanto, nós estamos no nosso melhor momento. E essa é a hora de trabalharmos. Então, cada pessoa, ela extrai das parábolas, dos ensinamentos de Jesus, as lições que são compatíveis com a evolução espiritual de cada um. Então, quando eu falei no começo que nos parece injusto uma pessoa ganhar menos, trabalhar mais e ganhar o mesmo valor que uma que trabalhou menos, algumas pessoas devem ter pensado isso. Que injustiça que esse homem fez com essas três pessoas, sendo que todos receberam o mesmo. Essa é uma forma de ver. Está certo ou está errado, a gente não pode julgar, a gente não sabe. Mas tem um outro jeito que a gente pode ver isso, que é muito mais interessante do que esse. Que é pensar assim, ó. Graças a Deus que esse último conseguiu ganhar um denário. Vocês já pararam para pensar nisso? Graças a Deus que essa pessoa conseguiu ganhar e vai levar comida, vai levar um alimento para a casa dele. Mas a gente nunca pensa assim. Normalmente, a maioria das pessoas pensam da forma injusta, né? A gente não pensa no bem do outro. A gente sempre pensa no bem da gente. Mas é assim. Por isso nós estamos num planeta de provas e expiações. Não se desesperem, tá certo? Todos nós não nos desesperemos. Nós estamos no lugar certo. E um dia a gente vai melhorar tudo isso. Então, à medida que nós vamos evoluindo, né, o aprendizado sempre será, por mais adiantado que a gente esteja nesse planeta, sempre vai ser de que a gente vai encontrar nas parábolas, nas passagens evangélicas, sempre uma mensagem de otimismo, de amor, positiva, de perseverança, de caridade, de pensar no próximo, não é? Então, à medida que nós crescemos em compreensão, e compreensão é uma palavra muito utilizada no meio espírita, né? Acho que todos vocês já devem ter lido que quase todo o capítulo, quase todo no Evangelho, a gente encontra a palavra compreensão.
E compreensão, nesse caso, quer dizer ver o lado bom das coisas. Porque a medida, ela pode ser, à medida que a gente evolui, a gente compreende. Se eu compreendo, eu vejo o lado bom das coisas e não o lado ruim das coisas. Esse é um jeito de eu ver. Um outro jeito de eu ver a compreensão é, poxa, eu precisava passar por isso. Não, eu vou, deixa comigo. Não é? Ao invés de eu sentar, reclamar e não fazer, e ficar nervoso e brigar. Não, deixa, eu vou. É minha missão. Né? Isso é compreender. E a gente entender que aquilo que a gente está passando vai fazer bem para a gente lá na frente. Então, nós diariamente, e agora, essa época principalmente, né, nesse período que a gente se encontra, a gente liga a televisão é só notícia ruim. A gente entra na internet é só notícia ruim. Não sei quem matou não sei que jeito, não sei que. A gente está tomando uma chuva de coisa ruim, né? De más notícias, de más informações. E o nosso planeta precisa, nessa hora, muito da gente, dos trabalhadores de última hora. Então, se a gente pensar que esse planeta é um planeta de provas e expiações, e que a gente quer um mundo melhor, é hora dos homens de bem arregaçarem as mangas e partirem nesse trabalho. E chamarem para eles a responsabilidade de transformar o nosso planeta num planeta melhor. Não é só não fazer o mal, é não fazer o mal, mas também fazer o bem. Então, é necessário que as crianças sejam educadas para trabalhar. E agora, eu estava falando que nesses tempos modernos, as coisas estão difíceis. Eu acho que os mais velhos aqui, quem tem mais de 50 anos aqui, começou a trabalhar com 14 anos, 13 anos, 12 anos. Né? Hoje você nem pode trabalhar. Né? Eu, quando comecei a trabalhar quando eu tinha 13 anos. E o RG tinha um RG vermelhinho, que era de menor de 14, e o verdinho, que era para maior de 14. A minha era da vermelhinha. E eu trabalhava numa fábrica de barco. Então eu aprendi desde cedo a ganhar o meu dinheiro. E a tomar conta dele. Meu pai, graças a Deus, não pegava dinheiro, não precisava pegar o dinheiro da gente, mas eu tinha o meu dinheiro e eu aprendi a cuidar disso. Isso foi muito importante na minha vida. O que hoje não tem. Né? Hoje a gente vê que os jovens, os jovens vivem na dependência dos pais, e não só os jovens, né? Pessoas muito mais velhas que também dependem dos pais. E ensinar, então, para os nossos filhos em viver fraternalmente, sem levar vantagem em tudo, né? Hoje, quem não leva vantagem em tudo é bobo. Quem não passa o pé nos outros é bobo. Quem não passa na frente dos outros é bobo. Quem não fura a fila é bobo. Isso é ruim, né? A gente está criando um mundo que nós vamos sofrer. Nós, como os espíritas, sabemos que daqui, vamos supor, fazer uma conta rápida, daqui 100 anos, nós estaremos aqui de volta. Ou daqui 200 anos. Que mundo a gente quer encontrar daqui 100 anos? Que mundo que a gente quer encontrar daqui 200 anos? E o que eu estou falando não é uma previsão abstrata. É a lógica, nós vamos reencarnar. Cada um ao seu tempo, mas eu não sei qual o tempo. Pode ser daqui 500 anos. Mas que a gente vai voltar, a gente vai voltar. Então seria bom que a gente já desse o primeiro passo agora e começar a fazer um mundo melhor. Não é? Principalmente através das nossas crianças. Então a parábola de Jesus, ela simboliza que o serviço é evolução espiritual. Através dele nós crescemos, independentemente de quando iniciamos a jornada. Então, se eu não iniciei até agora, mas eu quero iniciar agora, eu posso, não é? Eu posso ser uma pessoa que queira trabalhar no bem, que queira fazer o bem. Lógico que eu posso. Na verdade, todos aqui, né, dentro dessa sala, fazem o bem, trabalham no bem. Né? Quem deixou de ficar à noite na sua casa, veio aqui, quer receber o passe, quer receber água fluidificada, quer receber algumas reflexões, quer melhorar. Né? Tem o coração aberto para isso. Tem a mente voltada
para o que é bom. Então, Emmanuel ensina que o trabalho é uma lei de evolução. E ele é a esponja que apaga as mágoas e reajusta as nossas almas. E essa questão do trabalho ela é muito interessante. E Emmanuel ainda destaca, né, que servir ao próximo é a transformação interior, nos traz a fraternidade, a luz, e independe da remuneração. Quando Emmanuel fala em remuneração, ele fala em reconhecimento. Quando eu faço um trabalho voluntário, eu não quero receber nada, a princípio. Mas se alguém fala, puxa, que trabalho bacana que você fez, eu falo, bacana. Até para incentivar aquela outra pessoa, para ver se ela, né, se anima aí também, né? E Emmanuel tem os principais ensinamentos aqui do Emmanuel sobre o trabalho. Então, o trabalho como terapia é um antídoto contra aflições, angústias, mágoas. Quantos de vocês já não ouviram, quantos de nós já não ouvimos as pessoas falarem, nossa, eu estava tão ruim, eu estava tão desanimada, depressiva, tomando meu remédio lá, que o médico tinha me passado, mas quando eu comecei a fazer uma ação social, um voluntariado, minha vida mudou. A minha vida melhorou, eu passei a ver tudo de uma outra forma. Principalmente, gente, se trabalhar, por exemplo, fizer uma ação social em um hospital, né? Quando a gente vê uma criança, por exemplo, carequinha, um bebezinho carequinha, aí a gente pensa, nossa, quem sou eu? Não é? O que eu estou fazendo nesse mundo? Então, essas reflexões são muito importantes para a gente. E tem, Emmanuel classifica o trabalho como obrigação, que é a tarefa que nos remunera, que a gente é remunerado. E tem o trabalho também como uma ação. O trabalho como uma ação é aquele que transforma, aquele que muda, aquele que interfere no ambiente. E graças a Deus, Botucatu tem 48 instituições com esse propósito. Mas a gente tem aquelas mais conhecidas, que talvez as pessoas não conheçam as outras. Mas, por exemplo, a Ação da Cidadania, que tem o Marcolino, que trabalha lá, o Nutras, e tantas outras, de pessoas que entenderam que eles podem dedicar um pouco do seu tempo, um pouco do seu trabalho, em prol do nosso irmão que está precisando. Então, a gente vai encontrar também o trabalho como serviço, que é o trabalho voluntário. Mas o voluntário, eu vou lá, vou dar uma bolacha para uma pessoa, essa bolacha que você dá para a pessoa volta para você. Volta para você na forma de consciência, na forma de entendimento e de compreensão. Muda o indivíduo, faz o indivíduo a pensar, a trabalhar e agir com amor, com o seu semelhante. Então, o trabalho na Terra é um mecanismo de aprendizado. Emmanuel convida a encontrar gratidão e sentido no trabalho, encarando como uma bênção e uma oportunidade de crescimento. E a doutrina espírita ensina que nunca é tarde para começarmos, né? A nos aperfeiçoarmos interiormente. E essa busca de aperfeiçoarmos interiormente, ela passa por um período que o texto fala em preguiça, mas eu achei que preguiça é um tema muito forte. Ela passa por um período que a gente não encontra tempo. Então, às vezes, fala assim, nossa, e eu vou falar agora um depoimento meu. Eu trabalhava 8 horas por dia, sábado e domingo eu não trabalhava, era funcionário público. E eu falei, nossa, não tenho tempo para fazer nada, quando eu aposentar eu vou fazer. Eu tinha tempo, eu tinha sábado inteiro para eu fazer. E nunca fiz. Aí comecei vindo, fazendo de manhã 2 horas aqui o café da manhã para as crianças, quando elas vinham ter evangelização. E aí a gente começa a entender e aprender e a gostar, e isso vai criando, vai acendendo uma luzinha dentro da gente, e essa luzinha vai crescendo, e a vontade vai ampliando. Então, a gente achar que às vezes a gente não tem tempo, tem tempo sim.
A gente tem tempo. Porque, na verdade, enquanto a gente não conhece de perto esse trabalho, a gente não entende muito bem ele, né? A gente acha que, eu tenho tanta coisa para fazer, eu deixo tudo para fazer no sábado de manhã, né? Eu deixava, por exemplo, para sair descendo arrumando, para fazer compra, para pagar conta e tal. Mas a gente sempre acha tempo para tudo, né? A espiritualidade nos faz achar tempo para tudo. Então eu quero ler um textinho aqui bem, só para terminar, que eu achei bem interessante. Fala assim, esse textinho está no Evangelho segundo o Espiritismo, as instruções dos Espíritos, comunicação do Espírito Constantino. E Constantino, nessa comunicação desse Espírito, ele fala assim, ó, bons Espíritas, meus amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando foste chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastai. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha? Sem que quisesseis penetrar nela, eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta. E não esqueceis nunca que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Pessoal, era isso que a gente tinha para conversar com vocês hoje. Desejo que todos tenham uma semana de boas reflexões e de bons pensamentos. Vamos passar agora para outra parte do nosso trabalho, que é o passe magnético, né? E a água fluidificada.